também na vida delas. Abençoe os professores e professoras, com a tua graça, o Evangelho, os valores do Evangelho, possam abençoar essas vidas, para a tua glória, que elas venham ser homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quer dizer, podem ir para nós. Criança. A casa caiu. Abra comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 42 a 47. Evangelho de Marcos, capítulo 15, 42 a 47. E chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, e também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punho. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Confesso aos irmãos que quando eu li esse texto, eu estava pensando em sair dele, porque eu pensei que nesta noite em falar sobre o significado da morte de Jesus. Mas quando nós lemos as narrativas aqui da paixão dos evangelhos, é interessante que não há muita explicação. Você tem alguns momentos em que nós somos informados: olha, isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura e tal, né? Por exemplo, quando Jesus dá o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Não há uma explicação aqui. A gente lembra que isso é o Salmo 22, mas não há uma explicação do porquê Jesus deu esse grito. Também não há uma explicação explícita, não há uma declaração explícita, por exemplo, como nós acabamos de cantar aqui, que o apóstolo Paulo vai fazer. Vai dizer: olha, Cristo morreu por nós, é por isso que ele morreu. Eu pensei até em fazer isso, falar mais do significado da morte de Jesus, mas eu acabaria saindo um pouco do Evangelho de Marcos. E outra razão também é que quando eu li esse texto, eu encontrei aqui uma dificuldade muito grande de entrar no espírito desse texto. Por quê? Porque nós estamos lendo esse texto depois da ressurreição de Jesus. Nós estamos lendo, mas nós já sabemos que Jesus ressuscitou. Mas imagina você, tente fazer uma viagem aí mental, né? Uma imaginação e voltar no tempo. Imagina como estava o coração, como essas pessoas estavam fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Como estava Maria, aqui mencionada, Maria Madalena, da qual Jesus havia expulso 7 demônios, estava aqui, presente. Como estavam essas
pessoas, essa narrativa da sepultura de Jesus é interessante que está nos 4 evangelhos. Você vai encontrar isso também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, com alguns detalhes diferentes. Por exemplo, em Mateus, nós somos informados de que os judeus, sacerdotes, ficaram preocupados que alguém poderia roubar o corpo de Jesus e dizer que ele tinha ressuscitado. Então eles vão a Pilatos e pedem para reforçar a guarda no túmulo, e Pilatos permite, e eles reforçam a guarda. Somos informados no Evangelho de João que nesse momento não só José de Arimateia, que o Evangelho de João acrescenta, dizendo que ele não era um seguidor de Jesus no sentido público, não era um seguidor de Jesus, havia se declarado como tal, porque ele ficou com medo dos judeus. Aqui, nesse texto que eu li, diz que ele esperava o reino de Deus, mas o Evangelho de João nos informa que, na verdade, José de Arimateia era uma espécie de crente secreto. Ele acreditava em Jesus, mas tinha medo dos judeus, e por isso ele omitia. Aqui ele aparece, interessante nesse versículo, diz que ele ousadamente pediu o corpo a Pilatos. Nós somos informados também no Evangelho de João que Nicodemos, aquele que se encontrou com Jesus à noite, provavelmente também com medo do que poderia acontecer, da oposição que ele poderia ter, ele também aparece nesse momento gastando provavelmente uma boa soma de dinheiro para comprar os perfumes e tal, que era o costume da época na preparação de um corpo para a sepultura. Isso é acrescentado no Evangelho de João. Mas, quando eu leio essas narrativas que os evangelhos insistem em nos colocar aqui, eu fiquei me perguntando, por que isso está aqui? Por que os 4 evangelhos fazem questão de narrar esse momento do sepultamento de Jesus? E eu me dei conta de que realmente é muito difícil nós fazermos essa viagem, porque nós estamos depois da ressurreição, e você sabe que Jesus ressuscitou, mas eles estavam aqui numa situação, a casa caiu, mais ou menos isso. E agora? O que nós vamos fazer? Será que tudo que nós ouvimos não era bem isso? Será que nós nos enganamos? Quando Jesus expulsou os 7 demônios de Maria Madalena, mas agora esse Jesus que agiu com todo o poder estava ali, morto, inerte, gelado, sendo levado para um túmulo. E você olha para aquilo e você pergunta, o que aconteceu? Aparentemente, Jesus era de fato aquele que haveria de restaurar o reino a Israel, mas aqui parece que tudo se perdeu. Não há para eles uma explicação do porquê isso aconteceu. É por isso que eu penso que imaginar a condição física, emocional, ou mesmo espiritual dessas pessoas é um exercício complicado para nós, porque a gente não consegue fazer essa viagem e ter o mesmo sentimento, viver a mesma experiência, porque nós estamos depois da ressurreição. Mas de qualquer forma, como eu disse, é de fato impressionante a insistência dos 4 evangelhos em narrar o momento em que Jesus foi sepultado. E eu pensei que, da mesma forma que toda esta narrativa da morte de Jesus não só quer nos apresentar o fato de que Jesus morreu e morreu por nós, mas de uma certa forma também é nos apresentar o caminho a seguir. Em outras palavras, é Jesus que você quer seguir? Então é esse aqui. É esse Jesus aqui. É esse que foi julgado. É esse que foi condenado. É esse que se calou diante das autoridades. É esse que clamou, Deus meu, por que me desamparaste? É esse que ofereceu o paraíso àquele malfeitor e pediu a que Jesus apenas se lembrasse dele. Só lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É esse Jesus que diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É esse Jesus que eu e você
nos propomos a seguir. É por essa razão que nós estamos aqui. Essa é a razão última de você sair da sua casa aos domingos e outros dias também, para se encontrar com pessoas como nós, para cantar, para celebrar, trazer aqui os nossos filhos, trazer aqui as crianças, investirmos tempo, energia, trazer aqui a sua contribuição. Tudo isso, na verdade, tem um motivo único e mais importante, que é o fato de que nós fomos chamados para seguir Jesus, para saber quem Ele é. Nesse sentido, eu penso que esse texto que eu estou batizando com essa expressão, a casa caiu, eu ouvi essa expressão do irmão José, e confesso que é muito difícil a gente imaginar isso. Quando você ora, pede, clama, e depois a oração não é respondida, a coisa acontece e você fica como que perguntando por quê? Parece realmente que a casa caiu. Não aconteceu como nós esperávamos. Não aconteceu como a gente imaginava, como era nosso desejo, a nossa aspiração, a nossa oração. E eu fico imaginando que esse texto está aqui também para nos ensinar, ou para nos falar sobre como que a gente pode continuar vivendo quando a casa cai. Porque falar que a casa caiu não diz respeito só ao fato de Jesus ter morrido, mas ao fato de que nós também experimentamos, como acabamos de experimentar agora, perda de pessoas queridas, e vão embora, e a gente sabe que nessa vida não vamos ver mais. Mas não só uma morte, mas, por exemplo, um casamento que se acaba. Tivemos uma situação em Jundiaí, de um marido, que disse para mim o seguinte: pastor, eu fiz tudo certo. Eu e minha esposa casamos virgens, dentro da igreja. Eu fui educado na igreja. Eu sempre quis fazer o melhor, pedir a Deus o melhor. A minha esposa, quando eu a conheci, ela não era crente, ela não era evangélica. E eu falei: Deus, eu não vou namorar com ela se ela não tomar uma decisão, se ela não for crente. E ele conversou com ela, era colega de trabalho, ela acabou se decidindo, acabou indo para a igreja, acabou se batizando, eles começaram a namorar. E ele disse: pastor, eu fiz tudo certo. Mas a esposa dele queria ir embora. A casa caiu. Eu fiz tudo certo, mas a casa caiu. Um emprego duradouro que é muito bom, mas de repente você perde. Parece que está tudo bem na empresa. Mas aí você, repentinamente, para você é demitido. No outro dia, depois de um emprego de muitos anos, você está na rua. E você fica se perguntando por quê? O que aconteceu? Uma falência. Um negócio que não deu em nada. Você tentou um negócio, investiu, orou, pediu a Deus, mas não funcionou. Não deu em nada. E às vezes, pior ainda, não só não deu em nada, como fez com que você perdesse tempo, perdesse bens, acaba criando uma crise conjugal na família, os filhos sentem, a família sente a dificuldade, você fica numa situação complicada emocionalmente. A casa caiu. O anúncio de uma doença incurável, você fica sabendo do dia para a noite. E você tem uma doença, e o médico fala para você assim: olha, não há o que fazer. A medicina não pode fazer nada. Você tem alguns dias, alguns meses de vida. Uma notícia ruim sobre um filho. Você educou uma criança e de repente você descobre que esse filho está preso, está usando drogas, está fazendo alguma coisa que... Em Jundiaí também tivemos essa triste experiência de um garoto, na verdade mais de dois garotos na igreja, que os pais não sabiam, ninguém sabia que eram usuários de droga. Estavam na igreja. E foi assim um choque tremendo para o pai, para a mãe, para a família, porque são pessoas dedicadas, pessoas que estão ali na igreja, pessoas que estão ali presentes,
pessoas que eram servos de Deus, servas de Deus. E alguém pode falar assim, olha, em algum lugar fizeram alguma coisa errada, mas na média, vamos dizer assim, no geral, são homens de Deus e mulheres de Deus como qualquer um de nós. Por que eles? Por que aconteceu com eles? Por que com o filho deles? Por que com o meu filho? Por que com a minha filha? Por que na minha família? Porque parece que a casa caiu. Eu imagino que esse texto está aqui para isso. Não é uma mera declaração, mera narrativa do momento em que eles foram lá, pegaram o corpo de Jesus e prepararam o corpo e levaram e sepultaram o corpo, mais nada. Por que os 4 evangelhos, depois que Jesus morre, não pulam direto para a ressurreição? Por que essa narrativa? Porque eu penso, entre outras coisas, que esse texto está aí para nos ajudar a enfrentar momentos como estes na nossa vida. Porque se você quer seguir Jesus, da mesma forma que Jesus sofreu, da mesma forma que Jesus foi incompreendido, da mesma forma que Jesus foi perseguido, da mesma forma que Jesus foi injuriado, e até mesmo, provavelmente, isso é possível, da mesma forma que Jesus perdeu a sua própria vida, aqueles que o seguem estão, de uma forma ou de outra, no mesmo caminho. É esse o caminho que você e nós aqui estamos propondo a seguir. Algumas coisas até parecem um pouco estranhas, né? Porque hoje, você pensar em morrer por causa de sua fé, no Brasil, que tem aí uma ascendência, aliás, tem uma situação de evangélicos em ascendência, nós poderíamos até ter uma presidente evangélica. Isso está fora de questão aqui no Brasil, mas saiba você que há lugares do mundo que pessoas que professam a sua fé estão em risco de perder a vida por causa disso. Vez por outra ouvimos notícias aí de pessoas que estão nessa situação. Mas não é só isso. Outras experiências de vida que nós temos, talvez até algumas, que você diga assim, olha, eu preferia ter morrido. Você já não ouviu falar de situações assim? De pessoas que passaram por tal sofrimento, por tal dor, por tal situação que a pessoa fala assim, eu preferia ter morrido. Se tivesse morrido seria melhor. Eu penso que esse texto está aí para isso, e eu quero nessa noite falar sobre isso, como é que a gente continua vivendo diante de situações as mais variadas, mas que de alguma forma representam isso. A casa caiu, tudo que eu planejei deu em nada, o que eu imaginava não aconteceu, eu esperava o reino de Deus, eu esperava que Jesus estabelecer o reino de Deus aqui em Jerusalém, ele restabelecer Israel, nós somos escravos, nós israelitas somos escravos há mais de 400 anos, finalmente chegou o Messias, nós seremos libertos do Império Romano, e de repente eu vejo que aquele que é o Messias, que é a esperança, está numa cruz, e eu fico ali imaginando, quem sabe, ele vai descer nessa cruz, mas de repente o que eu vejo é um cadáver, um homem morto, e aí eu vejo aquilo, as pessoas vão ali, tiram aquele cadáver, ele está morto, e é levado para um túmulo. Acabou a esperança. Quando estava na cruz, quem sabe, vai ser o momento do grande desfecho, ele vai descer daquela cruz. Mas não é isso que acontece. Ele morre, ele entrega o seu espírito e é levado para o túmulo. Tenta imaginar o que essas pessoas viveram. O sentimento de confusão, pelo menos naquele momento, de decepção, que em algum grau eu e você vivemos, ou estamos sujeitos a viver. Eu quero falar algumas coisas sobre isso. Penso que esse texto nos ajuda sobre como que a gente pode continuar vivendo. Primeiro, eu quero destacar aqui o fato de que essas pessoas estavam lá. Elas estavam lá. A gente sabe que quando Jesus foi preso, os discípulos correram. Jesus ficou praticamente sozinho. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele estava ali. O Evangelho de Lucas, especialmente, narra que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o Senhor olha para Pedro e ele se lembra da palavra de Jesus, dizendo, você vai me negar. Ele chora amargamente, mas ele estava ali por perto. As mulheres estavam ali, Nicodemos estava ali, José de Arimateia, tudo bem, estava com medo
de declarar que era seguidor de Jesus, mas estava ali. E quando eu vejo isso aqui, eu leio que aquelas pessoas estavam ali, eu fico pensando no fato de que quando nós vivemos situações assim, a pior coisa é fugir da situação. Elas estavam ali. Então o recado para mim é: não fuja das situações que a vida lhe apresenta. Não fuja. Não corra. Não se esconda. Por exemplo, tem pessoas que fogem fingindo que não está acontecendo nada. Está numa crise em casa, está numa crise na família, está numa crise no trabalho, está numa crise pessoal, íntima, mas você finge que não está acontecendo nada. As pessoas percebem, sua mulher percebe, seu marido percebe, seus filhos sabem que está ocorrendo uma crise terrível dentro de casa. Alguns irmãos de fé mais próximos também percebem que alguma coisa está estranha na sua vida. Os seus irmãos de sangue, seu pai, sua mãe, observam que tem alguma coisa esquisita, mas a gente finge que não está acontecendo nada. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Fugir da situação. Aqueles que fogem de outras formas, se afundam no trabalho. Está com crise em casa? Se afunda no trabalho, arruma trabalho. Olha, eu estou trabalhando muito, está difícil. Né? Tem que trabalhar. E aí você trabalha 12, 13, 14 horas por dia. E se aplica ao trabalho, dá a impressão que é uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho. Mas a pergunta é: será que isso não é uma fuga? Que a gente está fugindo de uma realidade que a gente não quer de fato enfrentar? Há muitas formas da gente fugir. É uma expressão popular que fala sobre tampar o sol com a peneira. O que é isso? Tampar o sol com a peneira. O que significa essa expressão? Significa que se você tampar o sol com a peneira, não resolve nada. Você não se protege dos raios do sol tampando o sol com uma peneira. Todo mundo sabe disso. Mas a gente faz isso. Tampar o sol com a peneira. Não enfrenta. Não está lá. Não permanece presente diante daquela situação. Então a primeira coisa, a casa caiu, não adianta fugir. Há alguns casos de situações terríveis, de pessoas que perdem entes queridos e depois ficam com aquela fantasia de que a pessoa ainda está viva. Já viu? Tem até filme disso. Essa semana eu não assisti, mas percebi um filme de um psicopata que assassinou a mulher e ele manteve um cadáver da mulher na sua casa. Não sei como ele fazia lá, porque eu não vi o filme, provavelmente fazia algum tipo de coisa, mas manteve durante muito tempo o cadáver da própria esposa na casa. Ele dançava com a esposa, pegava o cadáver e tal, colocava ela para dormir, dormia do lado dela e ela estava morta. Um psicopata, matou a própria esposa, mas depois não queria admitir que ele tinha matado a própria esposa. Nós fazemos isso na vida. A casa caiu e a gente foge da realidade. Nós temos que enfrentar a realidade como ela é. Quando eu leio que essas mulheres estavam lá olhando, quer dizer que elas não correram. Elas não falaram assim: não quero nem ver, vou embora. Né? Elas estavam lá. É triste, é doído, é terrível, mas a gente tem que permanecer lá, enfrentar a situação como ela é, porque este é o caminho para a resolução da questão, para que você possa pelo menos conviver com a situação. Há situações que do ponto de vista humano são insuperáveis. Eu tenho cuidado de usar essa palavra, porque, por exemplo, uma morte de uma pessoa querida, especialmente quando vai antes da hora, é muito difícil a gente falar que superou. Não dá para superar. Não dá para superar. Como disse Rubem Alves, um pensador que morreu há pouco tempo atrás, no sentido humano, nós não podemos evitar a morte. Então que ela venha na ordem certa. Claro, né? Natural. Os pais, nossos pais. Natural é que os filhos enterrem os pais. Agora é terrível quando um pai tem que enterrar o filho.
Como é que a gente supera isso? Não supera. Mas a gente precisa continuar vivendo. E quando eu imagino, olho para esse texto, tentando imaginar a situação dessas pessoas, e lembrando o fato que elas não tinham entendido ainda que Jesus ia ressuscitar, é importante que você lembre disso. Jesus foi tentando explicar para os discípulos, mas os evangelhos testemunham que eles não tinham entendido o que Jesus estava dizendo. Ficaram meio confusos. No evangelho de João, Jesus está dizendo, olha, eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Eles ficam meio tristes, mas eles não estão entendendo exatamente o que vai acontecer. A coisa está um pouco confusa na cabeça deles. Jesus, aqui no evangelho de Marcos, chega a predizer o que iria acontecer algumas vezes, mas a evidência do texto aqui, o texto nos narra isso, que os discípulos não estavam entendendo. Então, nós temos que olhar para esse texto e pensar nisso. Pessoas que estão absolutamente numa situação, a casa caiu, não há o que fazer. Há uma situação em que você fica boquiaberta, não tem o que fazer. E agora? O que vamos fazer? A pior coisa é nessa hora você fugir. Não fuja. Há pessoas, por exemplo, que fogem deixando a igreja. A gente já está acostumado, quem é pastor há quase 30 anos como eu sabe disso. Há muitas desculpas, né? Ah, pastor, estou trabalhando muito. Está muito difícil, mas no fundo o motivo é outro. Eu me lembro de duas situações lá em Jundiaí, me perdoem a referência a Jundiaí, fiquei 20 anos lá, então eu lembro, tá? Meu ministério pastoral lá. Mas me lembro de um casal que eu fui visitar, nós estávamos indo na igreja. Mas, e a esposa tentando dizer, não, porque não sei o que está difícil e tal. Mas ele falou, pastor, não é nada disso não. Nós estamos com a fé fraca mesmo, então nós não estamos indo mesmo, porque nós não estamos sendo fiéis, não somos crentes fiéis mesmo. É isso que está acontecendo. Mas ele falou isso. Eu falei, caramba. Primeira vez que eu ouço alguma coisa assim, que normalmente a pessoa fala, não, pastor, está difícil, estou trabalhando, sabe, meu filho lá está com problema, e não sei o que e tal. Me lembro de um padre, isso foi padre, que no final de uma missa, quando as pessoas estavam indo embora, a dona Mariazinha estava passando e o padre falou, ô dona Mariazinha, faz tempo que eu não vejo a senhora aqui na missa. E ela falou, ai padre, eu estou com muito pouco tempo. E a dona Mariazinha, e o padre disse para a dona Mariazinha, servir a Deus e estar aqui na igreja, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Onde está a escala, né, de prioridades na sua vida? Gente, como eu falei agora há pouco e vou repetir, eu fiquei de fato muito impactado com a palavra do sociólogo dizendo isso. Olha, a igreja é um espaço, pensando não em fé, não em religião, nada disso. Pensando só na igreja como espaço social, ele disse isso. A igreja é um espaço onde ainda nós podemos ter esperança de relacionamentos sociais saudáveis. Eu quero dizer para os irmãos, a igreja, além de todas as bênçãos que a gente tem de estar nela, a igreja é uma excelente escola para a vida, porque aqui você aprende a conviver com as pessoas, aqui você aprende a amar as pessoas, aqui você aprende o que é se decepcionar às vezes com as pessoas, e lidar com isso. Com irmãos na fé, porque nós estamos aqui caminhando juntos, e às vezes surgem trombadas, né? As trombadas acontecem aqui e ali, mas o que nós precisamos ver é como isso contribui para o meu crescimento, olhar isso de maneira positiva, e mais ainda, o meu filho, os teus filhos, os nossos filhos, sendo educados aqui, isso vai ser bênção, porque amanhã você poderá ter profunda tristeza por perceber que o seu filho não está aqui, porque na verdade você nunca fez nada para que ele estivesse aqui. Você mesmo nunca incentivou, nunca esteve. O seu compromisso também sempre foi um compromisso meia boca. Não espere diferente do seu filho, se for assim. Então, presença, estar lá, enfrentar a situação. Me lembro de uma outra jovem chamada Luciana. Essa situação foi mais trágica, eu posso falar o nome porque isso foi público. Uma jovem nova convertida, começou a deixar de vir à igreja. Não vinha. Aí eu fui visitar uma vez, duas vezes. Não, pastor, estou com dificuldade e tal. Quando eu fui visitá-la, depois de uns 4 meses, aí eu percebi o motivo. Ela estava grávida. Ficou grávida do namorado, mas era uma jovem muito recém-batizada. E o pior é que eu fiquei, depois fui informado de que ela havia viajado com meninas da igreja. Por influência das meninas da igreja, frequentou certos lugares.
e acabou ficando grávida. Foi terrível isso. Mas ela tentou fugir da situação. Depois voltou. Encontrei com ela algum tempo atrás, casada, e uma serva de Deus, para servir ao Senhor. Mas não fuja. Não fuja da situação. Às vezes a gente foge por vergonha, não quer que as pessoas saibam. Tudo bem, todo mundo tem direito à privacidade. Mas aquilo que você não pode conter, deixa isso na mão de Deus. Não fuja da realidade, porque você não quer que ninguém saiba que alguma coisa está acontecendo. Você não precisa ficar abrindo a sua privacidade para todo mundo. Mas há coisas que não dependem de mim e de você. As pessoas ficarão sabendo. E deixa acontecer e coloque na mão de Deus. Mas não fuja. E permanecer ali é a primeira coisa que nós temos que fazer. Para que a gente possa também experimentar a ressurreição. Vou falar disso mais à frente, não hoje. Mas você vai se lembrar que essas mulheres que estavam ali foram das primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado. Elas não foram embora, elas estavam ali. Segunda coisa que eu quero destacar é a atitude. Eu acho interessante porque nessas situações que a gente fala assim, a casa caiu, a gente logo pensa assim, né? Eu não posso fazer nada. Eu inventei uma frase aqui, ó. Quem não pode fazer nada, faz o que pode. O que é isso? Quem não pode fazer nada, faz o que pode. O que isso quer dizer? Que às vezes você pensa que você não pode fazer nada, mas alguma coisa você pode fazer. O que a gente podia fazer numa situação dessa da morte de Jesus? Olha, vamos pegar o corpo dele, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos sepultá-lo, vamos fazer a preparação que é normal fazer. Vamos tomar uma atitude. Façamos alguma coisa. Quem não pode fazer nada, faz o que pode. No primeiro momento, aliás, é compreensível isso. A casa caiu, você fica aí agora. Não vou fazer nada, não tenho o que fazer. O primeiro sentimento é esse, né? Não há nada para fazer, não há nada que eu possa fazer. E provavelmente no primeiro momento é essa mesma impressão. Nossa, não tenho o que fazer, eu estou perdido, estou perdida. Não há nada que se possa fazer para mudar essa situação. Pode ser que não possa mudar mesmo. Mas há alguma coisa que você pode fazer para continuar vivendo. Para que a coisa continue, para dar andamento nas coisas. E colocar isso na mão de Deus. Faça alguma coisa. Perdeu um bom emprego. Vai fazer um bico. Por que não faz um bico? Quanto tempo aquela torneira está quebrada na sua casa? Excelente oportunidade de você ganhar uns pontinhos para sua esposa. Né? Gente, consertar a torneira sem que ela peça, tá? Revoluciona o seu dia. O dia fica maravilhoso. Faz isso logo cedo. O dia fica maravilhoso. Então vai fazer alguma coisa. Não diga, não posso fazer nada, não há nada a fazer. Faz alguma coisa. Me lembrei aqui de uma empresa que tinha lá em Jundiaí de novo. O casal evangélico abriu uma empresa pertinho da igreja lá. O nome era Pra Que Marido? Eu fui protestar, né? Eu falei, pra que marido? Soou para mim assim, que é uma empresa, aquelas empresas que fazem pequenos consertos em casa, né? Conserta a torneira, vai lá, troca a resistência do chuveiro, sei lá, arruma a telha que está quebrada lá no telhado, esses pequenos serviços domésticos. O nome é Pra Que Marido? Eu fui lá conversar com ele e falei, não, você está depondo com a nossa classe, né? Pra que marido? Está dizendo para a esposa, eu não preciso de marido, né? Foi soou assim, ele falou, não, pastor, não é isso. Pra que marido? É que assim, nós vamos lá fazer o serviço, aí a esposa vê como ter um marido é importante. O pra que marido serve para alguma coisa. Eu fiquei muito convencido com a tentativa dele de me explicar o pra que marido. Mas faça alguma coisa, tome uma atitude. A mulher foi embora, o marido foi embora, largou você, reorganize a sua vida e vai em frente. Claro, há um momento. Gente, eu estou falando isso para uma igreja, porque está acontecendo muito em igreja. Eu vi isso acontecer, isso feriu demais o meu coração, com pessoas queridas mesmo. Pessoas de liderança,
Do dia para a noite. A esposa me liga e fala: pastor, meu marido foi embora. Ele foi embora. E foi mesmo. Eu fui confirmar com ele, foi mesmo. E não está disposto a voltar. O que você faz? No primeiro momento, chora pra caramba. Chora mesmo. Chora, grita, lamenta, faz tudo que puder. Mas depois, reorganiza a vida e vai em frente. Em nome de Jesus. Começa a reorganizar sua vida novamente. Pessoa querida faleceu? Então viva agora para honrar a memória. Em nome de Jesus. Vou contar uma coisinha, viu? Que me consolou bastante, do irmão José. A Anne, dizendo que lá no hospital, pouco antes de o irmão José falecer, o irmão José falou: ó, para mim não vai dar não. Falou para ela. Mas disse para ela o seguinte: não quero desespero. Não quero desespero. E lá, no momento do sepultamento, estava aquele sorrisão. Você perdeu uma pessoa querida? Ela não vai voltar. Mas viva para honrar a memória dessa pessoa. Você pode fazer alguma coisa. Isso é importante que você faça. Em nome de Jesus. Perdeu a namorada, o namorado? Tem gente que quer se matar por causa disso. Acabou, né? Caiu a casa, porque a namorada mandou embora. Cara, reorganiza a vida. Tem outras meninas, tem outros rapazes. É que você não estava enxergando. Mas agora está na hora de enxergar. Então, tá bom. Fica lá uma semana em casa, fiado lá, né? Enclausurado lá, mas tem uma hora que tem que sair. Não, agora tem que sair para a vida. Vai em frente, que a vida continua. E a fila anda. Amanhã, quem sabe, ela se arrepende. Você fala assim: sinto muito, filho, a filha já andou. E você já ficou. Tome uma atitude. Mas tome uma atitude com zelo. Faça melhor ainda do que você sempre fez. Isso é muito interessante. É uma sugestão para mim desse texto. Porque quando eles preparam o corpo aqui, é interessante que eles fazem com todo cuidado. Nicodemos vai e gasta uma quantia de dinheiro razoável, porque ele compra 35 quilos de perfume para preparar o corpo de Jesus. Eles fazem com o maior cuidado, tudo de acordo com o que manda o figurino, fazem com zelo. Então, se a casa caiu, então agora faça o que você pode fazer, com mais cuidado ainda, faça melhor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que quando a casa cai, a pessoa relaxa. Ela perde a vontade de viver, perde a vontade de fazer as coisas, já não faz mais com o mesmo zelo que fazia antes, já não vive mais da mesma forma, já se torna uma pessoa desleixada, não cuida nem de si mesma, e é a nossa tendência, né? Não cuida de si mesmo, não perde, parece que a própria autoestima, ele perde o valor próprio, e aí tende a fazer as coisas, vai empurrando com a barriga. Não, em nome de Jesus, faça melhor ainda. Se você sentiu, teve uma experiência dessa, que a casa caiu, faça melhor ainda, dentro daquilo que você pode fazer, faça melhor. Vai fazer um bico, faça um serviço excelente, faça com esmero, com prazer, com dedicação, faça o que tem que ser feito. Não se entregue ao relaxo, ao mais ou menos, a fazer as coisas desleixadamente, com aquela autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa situação, está muito difícil, e usando isso como desculpa, você não faz as coisas que tem que fazer, sendo que você pode fazer. Então faça com zelo, e faça o melhor que você puder. E por último, aproveite para fazer uma revisão da sua vida. Interessantíssimo esse texto. Presença de José de Arimateia e de Nicodemos. Por quê?
Porque José de Arimateia era um crente secreto. O texto diz com todas as letras que José de Arimateia, ele acreditava em Jesus, mas tinha medo. E por causa do medo, ele era, na verdade, uma pessoa importante no Sinédrio. A minha Bíblia fala senador, me confunde um pouquinho, mas ele era uma pessoa importante no Sinédrio. Mas ele foi contrário àquilo que estava acontecendo. Tudo aquilo que estava acontecendo, aquelas acusações contra Jesus, todo aquele movimento que foi feito no Sinédrio, José de Arimateia era contrário, mas ele ficou com medo e ficou calado. Mas de repente o homem aparece. E o texto fala que ele foi ousado e foi lá e pediu para Pilatos o corpo. Nicodemos, que procurou Jesus de noite e foi querendo, falar com Jesus: ó, mestre, a gente sabe que ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele, querendo agradar a Jesus à noite. Aquelas pessoas que querem seguir Jesus, mas ficam meio com medo, de tomar uma postura na vida diante de certas situações. E aqui nós vemos o José de Arimateia e o Nicodemos, de certa forma, tendo uma atitude de revisão da vida. José de Arimateia vai lá e corajosamente pede o corpo para Pilatos. Vamos fazer o que tem que ser feito. Nicodemos aparece lá, investe dinheiro e prepara o corpo. E isso me deu um gancho para eu pensar nisso. Se a casa caiu, aproveita para renovar, para uma revisão da sua vida. Aquilo que você não estava fazendo direito, está na hora de consertar. Se você perdeu um negócio, faça uma autocrítica. Foi à falência. Tentou um negócio e não deu em nada. Seja corajoso, corajosa para fazer uma autocrítica. Sua família, sua casa está um problema. Seu filho está usando droga. Seu filho não está na igreja. Você está com um problema lá em casa. Tenha coragem de fazer uma autocrítica. Até que ponto tem a ver comigo que eu preciso mudar? Não é aquela autocrítica destrutiva. E nem é, gente, criticar os outros, tá? É muito fácil quando uma pessoa da igreja tem uma situação familiar com dificuldade, os irmãos vão falar: tá vendo? E que ele não é assim, assado, porque ele tem aquela situação que ele vive isso. Aí é ficar acusando os outros. Não, é uma autocrítica. Você olhar para você e falar assim: qual é a minha parte nisso tudo? Tenha coragem de fazer isso. É como o apóstolo Paulo diz, cada um pense de si moderadamente, nem mais nem menos. Eu sou o que sou. Tenho potenciais, mas também tenho limites, pecados, vícios, erros. Caiu a casa, está na hora de avaliar isso. Excelente oportunidade para você fazer isso. Uma revisão da sua própria vida. E quem sabe, para você, a revisão quer dizer o seguinte: olha, eu nunca tive fé nenhuma. Eu sempre estive longe de Deus. Agora eu preciso caminhar com Deus na minha vida. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso fazer com que a minha declaração de fé tenha algo mais a ver com a minha vida e com o meu dia a dia. Mas é uma revisão da vida. Olha para você mesmo. A mulher foi embora. O marido foi embora. Faça uma autoanálise. Tudo bem, foi ela que foi embora. Ele que foi embora. Tomou a decisão. Você pode até falar: foi ele que me traiu, foi ela que me traiu. A culpa é dele, a culpa é dela. Isso é uma coisa para se pensar em cada caso específico. Mas faça uma autoanálise. Pessoal, qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Qual é a atitude de mudança, de revisão que eu tenho que ter agora? O que eu posso fazer que me aponta uma outra direção em relação ao caminho que eu estava indo? O que é na minha vida que precisa ser diferente? Se eu fui medroso, covarde até agora tem que ser ousado. Muda a atitude. Se coloca para fazer uma revisão da sua própria vida. Por quê? Porque é hora de reparar o que está ao teu alcance. Deus não vai fazer isso por você. É você que tem que fazer. A vida cristã, viver a vida cristã não é automático. O Espírito Santo ajuda, te dá poder, te capacita. Mas há algo, uma parte que é nossa. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Dizer: eu quero caminhar por aqui. Eu quero caminhar por aqui. Para concluir, Jesus morreu por nós. E isso significa muitas coisas maravilhosas que eu poderia ter falado aqui essa noite. Por exemplo,
O fato de Jesus ter morrido na cruz para nós significa que houve um sacrifício único e suficiente pelos seus pecados, pelos meus pecados. Significa dizer que agora nós somos agraciados com uma justiça gratuita. Deus declara que você é justo, você não é, mas Ele fala que é, por causa de Jesus. Isso chama-se justificação pela fé. Você crê em Jesus e Deus fala assim: você é justo. Você é justo. Não, mas eu não sou. Eu sei, mas eu estou dizendo que você é. Eu te dou esse título mesmo sem você merecer, porque o justo foi Jesus. Isso quer dizer que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que não há mais nenhuma condenação que possa te alcançar. Quer dizer que diante de Deus você está absolvido, absolvida, e ponto final. Porque o que interessa é diante de Deus. Falar que Jesus morreu por nós também quer dizer que aconteceu a maior de todas as reconciliações. Foi a reconciliação com Deus. Você está agora de bem com Deus. Estava de mal com Deus. E ficar de mal com Deus é coisa séria. Mas estar de bem com Deus é uma coisa maravilhosa. E para estar de bem com Deus é por meio de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu. O fato de que Jesus morreu por nós também quer dizer que nós somos valorosos para Deus. Sabe por quê? Porque o preço foi muito alto. O preço foi o próprio Filho. Você sabe disso. Ele deu o seu próprio Filho. Isso quer dizer que Ele valoriza você. Você tem valor. Lembra daquele cântico antigo? Você tem valor para Deus. Ninguém dá o seu próprio filho para morrer para alguém que não tem valor. Você tem valor. Dizer que Cristo morreu por nós é também dizer que houve uma libertação de todo mal. Tudo que é mal, todo sentimento mal, toda experiência má, tudo que representa o mal, você está liberto, está liberta. Ainda que estejamos num momento que não desfrutamos disso plenamente, mas é uma garantia. Dizer que Jesus morreu por nós é dizer que nós conquistamos uma vitória sem ter lutado. Você é vitorioso, você é vitoriosa sem ter lutado. Então vamos cantar aqui, né? Nós somos vitoriosos sem ter lutado. Quem lutou por você foi Deus. Quem morreu por você foi Jesus. Eu vou querer hoje aqui ter falado sobre essas verdades todas e desenvolvido aqui sobre isso. Mas, sabendo de tudo isso, que eram coisas que essas pessoas aqui não estavam sabendo ainda, o que você faz quando a casa cai? O que nós fazemos quando a casa cai? Quando a situação fica difícil, aí às vezes por muito menos a gente joga a toalha, não é verdade? Por muito menos a gente foge. Por muito menos a gente estaciona. Por muito menos a gente relaxa. Quanto mais fazer uma revisão da vida. Por muito menos a gente para. Às vezes a casa não caiu, mas a gente usa essa hipérbole, né? Ai, pastor, não dá. Me lembro da carta aos Hebreus. Vocês não sofreram até o sangue ainda. Vocês não deram sangue ainda. Se há alguma disciplina de Deus, é para o bem. É um pai que está disciplinando para levar você onde Ele quer. A morte de Jesus garante tudo isso para nós. Mas o que você faz quando a casa cai? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou fazer essa pergunta para você. A casa caiu? De alguma forma? O que você está fazendo diante disso? O convite desse texto, a partir dessa reflexão, é: não fuja. Diga hoje: eu vou enfrentar essa situação em nome de Jesus. E eu vou descobrir como é que eu posso continuar vivendo. Faça alguma coisa. Porque quem não pode fazer nada, faz o que pode. Sempre há alguma coisa que você pode fazer. E faça com zelo, com cuidado, com esmero, com dedicação. Faça uma revisão da sua vida. Onde é que eu tenho que mudar? Onde é que eu preciso reavaliar? Qual é a minha parte disso tudo? O que eu preciso reparar?
Eu quero convidar você a orar comigo, em nome de Jesus. E se alguém deseja que eu ore por você especificamente, por alguma coisa muito específica hoje, agora, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está. Eu quero orar por você. Pedir que Deus fortaleça. Quem sabe você está pensando assim, está muito difícil, pastor. Estou vendo uma situação complicada. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus onde você está. Eu quero orar com você agora. Colocar sua vida, sua família, seu trabalho, a situação que você está vivendo. Colocar isso diante de Deus agora. Em nome de Jesus. Alguém deseja mais? Mais quer ficar em pé? Quero orar por você. Não precisa ficar por causa do pastor, não, tá? Não ficar ninguém em pé, não tem problema. Eu quero orar por você. Para mim, esse momento é muito importante. Da oração, da intercessão, pedindo que Deus possa abençoar você. O que Deus colocou no meu coração, a palavra de Deus para nós hoje, possa de fato aí testificar no seu coração e abençoar a sua vida. Eu quero orar para isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós lemos esse texto da Tua Palavra hoje, e nós aprendemos que, mesmo quando parece que tudo está perdido, sempre há algo que é possível fazer, sempre há algo a acontecer, sempre é possível continuar caminhando com a direção do Senhor, com a graça do Senhor na nossa vida. Pai, essas pessoas estão de pé, e elas estão dizendo: Senhor, eu quero continuar, eu quero aprender a viver, eu quero aprender a me comportar como crente, como homem de Deus, como mulher de Deus, mediante tudo que eu tenho vivido, todas as situações que eu tenho passado, situações que para mim representam que a casa caiu, mas que, ó Deus, também representam uma continuidade, a possibilidade de continuar, a possibilidade de se reerguer, a possibilidade de continuar vivendo apesar de, para a Tua glória. Ó Deus, abençoe esse irmão, essa irmã que está aqui hoje, em nome de Jesus. Fortalece a sua fé. Não permita, Senhor, que haja aqui gente que fuja da realidade, gente que desista da vida, mas que nós todos aqui possamos enfrentar as situações, possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance com zelo, e ao mesmo tempo estarmos dispostos a renovar a nossa vida para continuar servindo ao Senhor, para continuar vivendo a vida que o Senhor nos deu, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé. Vamos louvar o Senhor com o último cântico.
Olha para a pessoa que está perto de você. Fala assim: Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levante o seu rosto. Tenha paz. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas antes de ir, tenha comunhão.